Capítulo 6. Quando você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. No meu terceiro aniversário, quando Lisa, minha irmã mais nova, nasceu, meus pais disseram que ela era meu presente de Deus. Somos inseparáveis desde então. Claro que enfrentamos rivalidades e conflitos ocasionais, típicos de irmãos, mas ela sempre foi minha bebê, a quem amo demais. Ainda é. Sempre me considerei seu protetor. Como a leoa que guarda os filhotes, fui o irmão mais velho que vigia a irmãzinha. A bem da verdade, houve tempos que abusei um pouco do meu papel de protetor. Como a vez em que me sentei propositadamente no pórtico de entrada da nossa casa para limpar minha espingarda quando o namorado dela passou para apanhá-la. Por alguma razão, o cara não ficou por perto muito tempo. Imagine então como me senti quando soube da tragédia. Descobri que minha irmãzinha tinha sido molestada durante anos por um amigo da família. Max fora professor de Lisa na 6ª série. Aprendi a jogar raquetebol com ele, que fazia compras na loja do meu pai e costumava aplaudir as apresentações de baliza da minha irmã. Na época, esse homem de 30 e tantos anos parecia apenas uma pessoa boa em busca de amigos. Nossa família o aceitou de pronto. Senti a noção de que por trás de uma fachada de professor que dá apoio havia um ser doentio, capaz de abusar repetidas vezes de inúmeras meninas ao longo de vários anos. Dizer que eu desejava a morte de Max e que ele ardesse no inferno não dá nenhuma ideia do quanto eu queria que ele sofresse. Embora as palavras raiva, ódio e vingança venham à mente quando penso nele, nossa língua não tem um correspondente preciso para o que eu sentia. Todos sabemos que os cristãos devem perdoar, mas muitos de nós, cristãos ateus, imaginamos haver exceções a essa regra. Claro, deveríamos mesmo perdoar a maior parte das vezes, talvez quase todas as vezes, mas perdoar um sujeito como Max? Amargura. Espero que você nunca tenha passado por uma experiência que o machucasse em tamanha profundidade como Max machucou nossa família. Infelizmente, é grande a possibilidade de que isso tenha acontecido ou de que você conheça alguém que tenha vivenciado algo parecido. Segundo alguns estudos, 1 em 3 meninas e 1 em 4 meninos dos Estados Unidos serão vítimas de abuso sexual. As probabilidades são bem maiores em outras partes do mundo. E o abuso sexual é um dos muitos tipos de traição. Você pode ter se aberto para alguém que traiu sua confiança. Talvez o amigo próximo tenha espalhado alguma fofoca a seu respeito ou tenha passado para trás para tirar dinheiro de você. Talvez seu cônjuge tenha levado uma vida secreta que deixou você em pedaços. Se você é como muitos, um ou ambos dos seus pais fizeram algo que o desapontou profundamente. Pode ser que, neste exato momento, você esteja se contorcendo de dor por ter sido maltratado por alguém a quem amava ou em quem confiava. Depois do choque cruel de descobrir que Max abusara de minha irmã, um sentimento supurou dentro de mim: a amargura. Para ser franco, senti-la parecia certo. O que mais deveria experimentar? Depois do que ele fizera a tantas menininhas inocentes, devia sofrer como elas haviam sofrido, certo? Um dia Max receberá o que lhe está reservado. Na condição de cristão ateu, senti-me justificado em meu ódio azedo. Acontece que a Bíblia ilustra de maneira muito clara o perigo dessa reação natural. Um versículo em Hebreus passa despercebido muito facilmente. Encontra-se exprimido entre um versículo sobre santidade e outro sobre pureza sexual. Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A raiz de amargura cresce no solo da ferida que não foi adequadamente tratada. Desconhecida para mim, ela começou a crescer em meu coração. Raízes absorvem e armazenam. Meu coração absorveu e armazenou sofrimento, raiva, ódio e pensamentos de vingança.
O amor não guarda lembrança das injustiças, mas a amargura mantém registros detalhados. Foi o que fiz. Vezes e mais vezes reparei a história em minha mente. Cada vez que pensava em Max, meu ódio crescia. Logo a raiz de amargura começava a se estender para fora de minha vida. O versículo em Hebreus adverte que essa raiz de amargura pode causar perturbação, contaminando muitos. Minha irmã ficou com cicatrizes permanentes em virtude dessa ofensa cruel. Como seu irmão, tomei a ofensa como se fosse contra mim e permiti que sua ferida maculasse, profanasse e contaminasse o meu coração. É assustador quanto é fácil justificar a amargura. Já que fui injustiçado, tenho o direito de me sentir desse jeito. Quando o objeto da nossa amargura sofre, comemoramos seu infortúnio. Afinal de contas, ele só está recebendo o que merece. Quando ficamos sabendo que Max havia sido diagnosticado com uma distrofia muscular, naturalmente concluí que Deus estava lhe dando sua paga. Mas, se alguém comemora o fato de outra pessoa ter contraído uma doença incapacitante, é hora de um exame de coração. Quanto mais tempo permiti a raiz de amargura viver, mais difícil foi matá-la. Ela penetrou mais fundo e o veneno se espalhou. Se este conteúdo é do seu interesse e você deseja obter o livro físico ou digital, eu vou estar deixando um link na descrição para que você possa adquirir. Matando a raiz. Ao arrancar uma erva daninha do chão, se não lhe extirpar a raiz, ela voltará. Assim é a amargura. Para nossa felicidade, as Escrituras mostram como matar a raiz de amargura. E para nossa infelicidade, nós, cristãos ateus, sempre demonstramos grande habilidade em evitar esse remédio espiritual. De acordo com Efésios 4, 31 e 32, o único jeito de eliminar a raiz de amargura é o perdão. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar é mais fácil dito que feito, claro. Só o poder de Deus é capaz de nos dispor a perdoar. Como a força de vontade poderia, não digo perdoar alguém como Max, mas querer fazê-lo? Uma história medieval retrata bem o modo pelo qual a amargura me manteve prisioneiro. Muito tempo atrás, 2 monges viajavam quando chegaram a um rio de águas extraordinariamente agitadas. Sozinha, junto à ribanceira, estava uma mulher, que se aproximou deles e perguntou se podiam ajudá-la a atravessar, de modo que pudesse voltar para casa, para junto de sua família. Sabendo ser proibido tocar em uma mulher, um dos monges mais que depressa desviou o olhar, ignorando o pedido de ajuda. O outro monge, sentindo compaixão da mulher desesperada, decidiu flexibilizar as regras. Rompendo com a tradição, ergueu-a nos braços e carregou-a em segurança através da correnteza. Por extrema gratidão, a mulher agradeceu ao monge prestativo e foi embora para casa. Os dois seguiram viagem. Após quilômetros de silêncio, o primeiro deles enfim expressou sua repugnância. Não acredito que você ergueu a mulher do chão. Sabe muito bem que nunca devemos tocar em pessoa do sexo oposto. Ao que o monge compassivo retrucou. Eu a coloquei no chão a quilômetros de distância. Contudo, você continua a carregá-la em seu coração. Foi exatamente o que eu fiz com a traição de Max. Mês após mês, ano após ano, continuei a levar comigo a ferida, recusando-me a deixá-la para trás. Orando pelo milagre. Um dia, meu pastor pregou uma mensagem convincente sobre o perdão, explicando que devíamos libertar quem nos houvesse prejudicado. Enquanto ele lia as palavras das Escrituras que me ordenavam perdoar, tudo em mim gritava: não, eu não quero perdoar Max. Recuso-me a libertá-lo. O pastor prosseguiu com a pregação. E Deus, sem pressa, mas sem parar, foi aparando as arestas do meu coração. Já perto do fim do culto, fui até o altar e pedi a Deus que me ajudasse a perdoar. Lembro-me de lhe haver dito,
que sabia que devia perdoar aquele homem a quem tanto odiava, mas não queria. E, mesmo se quisesse, não saberia perdoar tamanha injúria. Na semana seguinte, no meu estudo bíblico pessoal, deparei com um versículo que ajudou a suavizar um pouco mais meu coração. Em Lucas 6,28, Jesus nos ensina: abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Claro, orarei por Max. Pediria a Deus que lhe dê um problema eterno de hemorroidas. Com certeza não estava preparado para orar por nada bom. Mais tarde tropecei em outro dos irritantes mandamentos de Jesus. Este se encontra em Mateus 5, 43, 44, que diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Lá estava de novo, amor e oração pelos inimigos. Sabendo que não podia ignorar essa ordem por mais tempo, tentei orar por Max. Com toda franqueza, não orei para que Deus o abençoasse em todos os sentidos. Não pedi a Deus que derramasse seu amor sobre ele sob a forma de uma esposa dedicada, filhos saudáveis e uma vida longa e próspera. Ao mesmo tempo, não lhe pedi que o torturasse por toda a eternidade no inferno. Em absoluta sujeição a Deus, limitei-me a fazer uma oração de má vontade, mas obediente em 3 segundos. Deus, oro para que o Senhor trabalhe na vida dele. Com o passar das semanas e dos meses, continuei proferindo as mesmas palavras. A princípio foi doloroso como andar descalço sobre brasas incandescentes, mas no fim se tornou mais suportável. Então comecei a querer dizer de fato o que estava orando. Deus, opere na vida dele. Quando nos dizem para orar por quem sofre, estou convencido de que nossas orações são tanto em favor de nós mesmos quanto do nosso ofensor. Como Deus tem me ajudado a ir além das minhas dúvidas de cristão ateu relacionadas com oração, hoje enxergo um valor a mais em pedir por aqueles que me ferem. Minhas orações pelos outros podem ou não mudá-los, mas elas sempre me transformam. Com o tempo, eu mudei por orar em favor de Max. Fez de mim uma pessoa diferente, tanto que passei a contemplar o impossível. Pedir a Deus que me ajudasse a perdoar o homem que abusara da minha irmã. Se este conteúdo é do seu interesse e você deseja obter o livro físico ou digital, eu vou estar deixando um link na descrição para que você possa adquirir. Perdão relutante. Eu sabia que devia perdoar Max pelo que fizera, mas, para ser franco, não tinha ideia de como implementar isso. Deus me declarara culpado e me convencera a começar. Deus, oro para que opere na vida dele. Mas os atos de Max pareciam imperdoáveis. Como um homem maduro e responsável pôde atrair meninas para abusar delas sexualmente repetidas vezes e tendo consciência do que está fazendo? Como pôde privá-las da inocência? E eu, como faço para perdoar isso? A resposta é simples, mas está longe de ser fácil. Colossenses 3,13 ensina: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deus nos tem perdoado com liberalidade e por completo, sem condicionantes. E é assim que devemos perdoar as pessoas. Naquela que hoje é conhecida como a oração do Senhor, Jesus nos ensinou a dizer: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Lucas 11:4. Fiquei dividido entre a vontade de obedecer a Deus e a de continuar odiando. Travei intensa luta em oração com esses versículos. Ainda nadando em uma poça de dor e amargura, decidi que chegara a hora de tentar perdoar Max. Observe que usei a palavra decidir. Foi uma decisão baseada na minha opção de obedecer às Escrituras, não em uma vontade de perdoar. Nada em mim sentia isso, mas, ainda assim, escolhi tentar. Pela fé, pedi a Deus que me ajudasse a perdoar Max pelo que ele fizera à minha irmã. Pela fé, declarei que o libertava do seu pecado.
Minha oração não soou sincera, mas pelo menos era uma tentativa. Dia após dia, eu oscilava entre querer perdoar e querer me vingar. Por nada menos que o poder de Deus, enfim comecei a acreditar que o perdão era possível. Impossível exagerar o que Deus precisou fazer em meu coração para me levar a esse ponto. Um homem adulto abusara maldosamente da minha irmãzinha, então uma menina da 6ª série. Cruel, ele ainda se preparou e saiu à caça de outras crianças inocentes. Um predador que em momento nenhum pediu perdão. Nunca tentou consertar suas más ações. Nunca suplicou nosso perdão. Meu coração estava duro feito pedra. E só Deus podia suavizá-lo a ponto de eu chegar a considerar a ideia de perdoar aquele molestador. Foi o que Deus fez por milagre. Ainda hoje, não sei muito bem como ou quando aconteceu, mas aconteceu. Pela graça de Deus, perdoei Max pelo pecado e pelo abuso. Com a ajuda de Deus, eu fizera o humanamente impossível. Senti como se um peso espiritual fosse tirado de cima de mim. A Bíblia se tornou mais clara. Deus pareceu mais próximo, meu coração ficou mais puro. Certo Natal, em visita a meus pais, resolvi escrever uma carta para Max, expressando meu perdão. Não foi fácil a tarefa. Algo normal e aceitável para a situação. Na carta, expliquei quanto Deus me perdoara. Contei-lhe a história de Jesus e do seu amor por nós. Expliquei que o perdoara e que Deus podia fazê-lo também. Incluí uma oração curta que Max poderia repetir, pedindo a Jesus para curar seu coração e perdoar-lhe os pecados. Não sabia que a enfermidade de Max progredira. Ele estava perdendo a batalha contra a distrofia muscular. Na verdade, na época em que recebeu a carta, ele se encontrava sob os cuidados de uma enfermeira, à espera da morte inevitável. Meses depois que ele se foi, a enfermeira nos enviou uma carta perguntando se poderia conversar conosco. Concordamos, e ela então nos falou sobre os últimos dias de vida de Max, convicta de que precisávamos saber. Explicou que a visão de Max se deteriorara e que ele lhe pedira para ler minha carta em voz alta. Embora ela desconhecesse o que Max fizera, nunca lhe contei, era evidente que fora algo muito errado. De acordo com a enfermeira, ele ouviu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Em seguida, pediu que ela repetisse a oração com ele. A enfermeira lembrou que o semblante dele mudara por completo quando pediu a Cristo que o perdoasse e o tornasse nova criatura. Max morreu poucos dias depois. Nós, cristãos ateus, somos capazes de racionalizar e apresentar tantas desculpas quantas foram necessárias para evitarmos o perdão. No entanto, nós, cristãos, encontramos em Deus a força plena para arremeter em meio aos sentimentos de raiva, ódio e amargura e retornar à cruz. É onde Cristo nos perdoou, onde, pela fé, encontramos a capacidade de perdoar quem nos fez mal.